Reabrir esse assunto é perda de tempo, pois em Israel temos questões mais urgentes. Debati com o professor Dante Urbina, apologista católico, sobre se Jesus era o Messias. A mesma polêmica de 2000 anos atrás. E o que me mandaram é que depois do debate, o professor Urbina fez cerca de 3 horas de vídeo. Reação, resposta ao Jacob, resposta aos judeus. E como ele começou a fazer vídeos, convido vocês a assistir ao debate, o link está na descrição. Tirem suas conclusões. Estou muito satisfeito com o resultado, pois mostra claramente o que aconteceu. Parece que o professor Dante Urbina não ficou satisfeito e, por isso, fez uma série de vídeos. Reações que, na minha opinião, quando se fazem esse tipo de reações pós-debate, é porque a pessoa está dando os últimos suspiros antes de se afogar. Ou seja, é como se tivesse que justificar para o seu público aquilo que não conseguiu resolver no debate, que foi basicamente o que ele fez. Durante 3 horas de vídeo. Reação. Aqui mostro as fontes da resposta do professor Dante Urbina, ou seja, sua reação após o vídeo de 1h30. E na segunda parte vou mostrar as fontes que o professor Dante Urbina utilizou durante o debate. Vocês vão ver como as próprias citações que ele apresentou durante todo esse tempo, tanto no debate quanto em suas respostas. Vídeo de reação. O que ele fez foi pegar citações, tirá-las do contexto, cortá-las pela metade, não entendê-las corretamente. E eu vou mostrar para vocês por que a apologética cristã, que recorre a fontes rabínicas, se desfaz ao analisarmos essas próprias fontes. E agora, é isso que vamos ver. Para mim, o professor Dante Urbina é uma pessoa muito preparado em economia. Afinal de contas, ele tem um doutorado em economia e é muito preparado sobre temas polêmicos envolvendo protestantes. Mas em literatura rabínica, em fontes hebraicas e em fontes historiográficas, em temas acadêmicos que têm a ver com o judaísmo, não é uma pessoa preparada. E eu peço a vocês, se vocês têm disposição e realmente estão buscando a verdade, peço que vão a uma universidade, a faculdade de História, mostrem o vídeo a um professor de História do debate. Vocês vão ver como o professor vai rir, ao ver como o professor Dante, com todo respeito, utiliza citações das academias para tentar justificar temas como uma ressurreição. Por outro lado, se vocês também puderem, convido vocês a irem a uma yeshivá, ou seja, a um centro de estudos judaicos, e mostrarem o mesmo debate. E vocês vão ver como os sábios das fontes judaicas vão explodir de rir ao ver como tiram citações do contexto para tentar justificar a narrativa cristã dentro de fontes que justamente vêm responder à narrativa cristã. E vejam, eu não procuro polemizar com os cristãos, já disse isso várias vezes, muitos cristãos têm apoiado Israel neste momento. Não procuro antagonizar, só quero ressaltar que existe um certo fanatismo em alguns indivíduos que utilizam e reciclam as mesmas citações do missionarismo de sempre. Por exemplo, convido vocês a ver um debate que tive há tempos. Ele é Carlos Blanco, assistam ao debate, deem risada, foi um caos. Mas vejam que as citações que Carlos Blanco usou são as mesmas citações que Dante Urbina usou no debate comigo. Se Dante Urbina é preparado em judaísmo por usar conteúdo reciclado, então Carlos Blanco também seria? Os debates usam sempre as mesmas fontes e narrativa de sempre. De modo geral, esse tipo de missionários ou apologistas que tiram citações do contexto tem 3 metodologias, e isso é histórico. No cristianismo sempre usaram essa metodologia. Pegar fontes judaicas fora de contexto, pegar fontes judaicas e cortá-las em partes, pegar fontes judaicas e traduzi-las mal, esses são os 3 métodos para criar uma narrativa que não está ali. Agora Dante começa sua reação dizendo que me pareceria bom, como uma questão de cavalheiros, que o debate seja mostrado como é, ou seja, também sem adicionar imagens ou texto sobre o vídeo original do debate, para que possam nos ouvir com total atenção ao que eu digo e ao que Yaakov diz. Assim, cada pessoa pode nos ouvir com atenção, sem distrações e julgar melhor. Não foi colocada nenhuma fonte sobre o vídeo, apenas foi feita uma introdução, como faço em todos os debates que tenho uma introdução explicando o que aconteceu. Quem me conhece sabe que não gosto de debater, ainda mais no formato que eles usam, de que eles cronometraram o tempo e nesse intervalo jogam 1 milhão de citações, todas tiradas de contexto, e a gente, no tempo de resposta, tem que tentar explicar um monte de falácias que eles montaram. E é por isso que o formato de debate do judaísmo é mais um diálogo. Nos debates não queremos impor ideias, mas buscar verdades, por isso fazemos tantas perguntas. São muito mais fluidos. Justamente por isso,
para que não comecem a surgir fios por todo lado que estão totalmente desconectados do que realmente é a mensagem da fonte original. Agora, se formos analisar as fontes que Dante apresenta em sua resposta, vocês vão ver como todas as fontes literalmente destroem a própria narrativa cristã que Dante está tentando apresentar. Primeiro, quero destacar que Dante frequentemente comete falácias de autoridade, dizendo coisas como judeu da universidade. O que esse acadêmico judeu está nos dizendo? Isso é afirmado por um acadêmico judeu, Michel Kogan, acadêmico judeu, e o acadêmico judeu Daniel Boyarin. Esse grande acadêmico judeu, se você o identifica, mas acontece que o grande acadêmico judeu, eu vou refutar com acadêmicos judeus. E cita algo que não é assim. No debate, citei que há acadêmicos judeus, como Israel Finkelstein, que negam a narrativa bíblica. Ele afirma que não houve êxodo, mas não entrarei nisso, pois esse não era o tema do debate. Só estou dizendo que, se Dante é católico e os católicos acreditam no êxodo, então eu posso dizer da mesma forma. Um acadêmico judeu nega o êxodo, ou seja, é irrelevante se é um acadêmico japonês, um acadêmico da Somália ou um acadêmico judeu. É irrelevante. Vamos avaliar os argumentos. Dante tenta criar uma falácia de autoridade para dar mais peso ao seu argumento usando a procedência do acadêmico. Há dogmáticos tanto nas religiões quanto no ateísmo. Quero esclarecer isso porque, por exemplo, no caso do Êxodo, existem duas escolas sobre como abordar esse tipo de coisa na Bíblia. E são os maximalistas, os minimalistas. Ou seja, por exemplo, na escola americana da academia, existe uma certa escola. Afirmam que houve um êxodo e o explicam com seus argumentos em Israel, onde não há escolas maximalistas ou minimalistas. Este é, por exemplo, Adolfo Reutemann, que aqui basicamente diz que é imprudente negar totalmente a existência de um núcleo real do êxodo. Mas ele também diz que não se deve afirmar puramente que é histórico, e sim que tem uma parte de mito fundacional, mas também um lado histórico. Eu digo isso porque também existe um certo dogmatismo dentro de, até os ateus, que promovem o ateísmo militante, tentam transformar a história e a academia em absolutos. A história não é ciência exata. Historiadores alertam que lidam com hipóteses e poucas fontes para reconstruir fatos. Eu, com dificuldade, acho que dá para chamar de ciência o método que eles usam para avaliar a história. Então, vemos se o professor Adolfo Reutemann aceita que existe a possibilidade de haver um núcleo histórico no relato do Êxodo, então posturas. Só um parêntese. Entendo que as pessoas perdem a cabeça. Se veem que um acadêmico diz uma coisa e outro diz outra, senhores, não é preciso dizer amém para todos. Então, para Dante Urbina também, se um acadêmico disse isso, outro acadêmico disse outra coisa. Nós, judeus, não seguimos o que dizem os acadêmicos. Fiquei em choque quando Dante disse isso no debate. É que ele disse, Jacó, não vá começar agora a falar de interpretações da Bíblia ou usar o hebraico. São detalhinhos periféricos. Tenta escapar apelando para detalhinhos periféricos de hebraico ou discussões sobre citações do Antigo Testamento no Novo Testamento. Vocês vão perceber. Não sei como um católico pode dizer isso, sendo que a Bíblia ela é como essa régua dos religiosos para medir, entender e destrinchar a ideia do Messias. Ou seja, os conceitos são alimentados pela Bíblia e acontece que essa Bíblia, o Tanakh, foi escrita em hebraico. Como ele pode dizer em um debate para não analisarmos a Bíblia? Mas isso nem foi o mais engraçado. O irônico é que, 3 minutos depois, ele começou a citar um monte de fontes da Bíblia. Isaías 55:8, Daniel 7:2.13, Isaías 9:2.6, Miqueias 5:2, 2 de Samuel 7:2.12, Isaías 9:2.1. No final do debate, ele começou a insistir muito no tema de Rashi e do hebraico, dizendo que Rashi era um dos que mais sabia hebraico. Mas acontece que o maior intérprete judeu da história, Rashi, que sabe hebraico mais do que qualquer um de nós, diz que karet é uma palavra hebraica no debate, vejam só. Quando Dante disse para eu não apelar à Bíblia ou ao hebraico, eu, com muito prazer, não vou apelar à Bíblia nem ao hebraico. Quando ele começou a apelar à Bíblia e citou um monte de passagens, eu apontei para essas citações que ele trouxe. Quando ele começou a apelar ao hebraico da palavra que o Messias seria cortado e tudo isso, eu respondi a isso, ou seja, eu estava respondendo a esses argumentos, não queria impor assuntos, mas estava apenas respondendo. Não quero polemizar com os cristãos, já expliquei o motivo, mas isso mostra a desonestidade intelectual do tema. Exigir da outra parte que não use o texto fundamental de onde essas religiões tiram a ideia do Messias, que é a Bíblia,
Não use nem use o hebraico. Ok, não vou fazer isso. 3 Doritos depois, Dante com a Bíblia e hebraico, ok? Acabou o debate, Dante na sua vídeo-reação de 1h30, martelo. Tudo na primeira sessão. O tema da palavra karet, porque está escrito em Daniel 9:26 que o ungido será cortado. Ou seja, usava-se a palavra karet, mas no catolicismo insistem que a palavra karet significa que o Messias será morto. A palavra karet não significa matar ou morto, a palavra karet significa cortado. Em certos contextos, alguém poderia pensar que significa morto, mas não é isso que a palavra realmente significa. Assim como nefesh, que às vezes pode ser usada para se referir a homem ou pessoa, mas o termo em si não significa pessoa. Vou dar um exemplo em 1 de Samuel, onde aparecem os verbos vai moteteu e vai jad, e acabei de matá-lo. Sim, quando Davi derrota Golias e com ela corta-lhe a cabeça, por que não usou simplesmente a palavra karet, mas sim o mata e depois separa a cabeça do corpo? Por que não usou o mesmo verbo? Ou seja, se supostamente são sinônimos, por que não são? Por exemplo, pode-se direcionar essa interpretação para 1 Reis 18, versículo 5. Eles estão falando que, se as bestas que eles têm, os animais não comem, vai ser preciso se separar deles. E dá para entender por que é preciso se separar das bestas que não comem. Então, é por isso que esse verbo é usado ali, mas não é porque signifique literalmente matar. Como se não bastasse, vejam as traduções em inglês das Bíblias cristãs de Daniel 9:26, na sua esmagadora maioria. Não diz que o Messias será morto, mas sim que o Messias será cortado. Aqui estão alguns exemplos e outros. Então Dante responde: Rashi é o maior exegeta de toda a história do judaísmo, dos 20 séculos do judaísmo, o maior de todos os exegetas da Torá e do Talmud. É Rashi? O mais sábio do hebraico Rashi, ele diz em Daniel 9:26 que o ungido será cortado. É isso que diz Daniel 9:26. Mas o que ele escreve? Rashi? Ele afirma que Agripa, rei da Judéia na época da destruição, seria assassinado. Aqui, antes de tudo, ele refutou o cristianismo, porque aqui, Rashi, ele não entende que essa citação fala de Jesus, mas sim de uma contagem de outro momento. Percebe-se o grande desconhecimento de Dante Urbina sobre a literatura judaica e Rashi. Nem se fala quando Rashi vai fazer alguma dissertação linguística ou vai te explicar sobre o hebraico. Ele não se expressa assim. Rashi traduz para você, informa palavras-chave, é bem específico na gramática e avisa ao traduzir uma palavra. No mesmo versículo, o que Rashi diz é que a palavra Mashiach em Daniel 9:26 não significa o Messias como Dante tenta apresentar, ou como no cristianismo ungido, diz Rashi. Trata-se apenas de uma expressão que indica príncipe ou dignitário, funcionando como um título de respeito. Não significa o Messias, como sabemos. Rashi diz que Lashon é língua, mas se refere ao Lazion, Sar e Gado. Quando Rashi utiliza isso, ele vai falar do idioma hebraico. Se Rashi não usa essa chave, é porque ele vai falar de alguma interpretação exegética, midrástica. Ele não está traduzindo para você. Dante não conhece a literatura judaica? O engraçado de tudo isso é que Dante, afirmando que são detalhezinhos periféricos, ele está citando um rabino para nós. Que esse mesmo rabino, quando está te dando um detalhezinho periférico do hebraico, está te dizendo que isso não fala do Messias. Ao conectar esses pontos, percebo que a maioria das Bíblias cristãs em inglês não traduz karet como matar, mas como cortar, pois entendem que karet. E então, eu vejo a citação de Rashi que o professor Dante Urbina está nos mostrando, e eu vejo que Rashi traz uma explicação teológica exegética e traz uma explicação linguística, que a explicação linguística pulveriza o que Dante está tentando apresentar e a exegética está dizendo outra coisa. E quem conhece a metodologia de Rashi sabe do que estou falando. Então, é aí que Dante tem que escolher se vamos com Rashi, exegeta especialista em hebraico ou não. Porque se formos com ele, se pulveriza a ideia de que ali está falando do Messias. Enfim, Dante, você falou meia hora sobre esse detalhe periférico do hebraico. Agora vamos para a segunda fonte que você mencionou. Mas para isso quero explicar o contexto de algo que eu disse no debate. Eu expliquei para Dante algo que aparentemente ele não entendeu. E muitos dos seguidores católicos também não. Eles acharam que venceram, mas não entenderam o ponto.
Dante pensava ou sugeria que eu tinha que refutar a ideia da ressurreição de Jesus, ou seja, o seu silogismo, uma das muitas falácias que ele cometeu. Jacó, o judeu, precisa refutar a ressurreição. Se não conseguir, Jesus é o Messias, mas uma coisa não tem relação com a outra. Mas eu, Jacó, o judeu ortodoxo, não vejo nenhum problema em uma ressurreição, porque a ressurreição não é uma das atribuições do Messias. Ressuscitar ou não tem relação com o que o Messias deve fazer. São ações como reunir exilados e libertar a Judéia dos opressores. Essas são características do Messias davídico. Deixo claro que na época do século I havia um consenso, e também nos dias de hoje há um consenso de que a reunião dos exilados é parte do que o Messias deve fazer. Então, Dante cria uma falácia e rodada após rodada tenta me pressionar. Você não refutou o fato histórico da ressurreição. E ele começa a me citar Pinjas, Lapide e um monte de acadêmicos que nem sequer são cristãos, para dizer, em palavras mais suaves, por que eu iria refutar a ressurreição, se para mim a ressurreição não tem nada a ver? Dediquei quase 5 minutos na primeira exposição explicando para ele as posturas sobre a ressurreição no judaísmo. A crença do século I, para alguns válida, para outros não. Como judeu ortodoxo, não vejo nisso prova ou algo sobrenatural. Também, um perverso vai ser ressuscitado, isso é dito pela própria literatura judaica, que os perversos vão ser ressuscitados, para que eles vejam com seus próprios olhos como se enganaram, para que vejam, ou seja, quando chegar o verdadeiro Mashiach e tudo isso acontecer, e a história for exatamente como disseram os profetas. Os perversos que ressuscitarem vão ver que a mensagem que eles transmitiam era uma mensagem errada, e esse será o castigo que eles terão. Enfim, fechando o parêntese, uma das fontes que Dante trouxe é a 514. Vocês são a luz do mundo. Vamos ver, isso é de onde? Isaías 49, 6, que por isso colocarei como uma luz para as nações. Ok, mas para quê? O que tem que fazer? Eu te enviei para que reúnas as tribos de Israel e as faças voltar à sua pátria. Novamente vemos o fator nacional. Dante tem que apenas pegar a ideia de que é preciso ser luz para as nações. Mas ele não entende que o contexto é nacionalista de reunir as tribos e retornar à sua pátria? Essa é a ideia que tentei explicar várias vezes para Dante. O Messias davídico ele deve cumprir um papel político, militar, é um rei que tem o reino de Israel, agora Dante. Falei isso para ele no debate, pois usava fontes mais tardias. No século I, eu fiz algo diferente. Expliquei essas fontes e como estão sendo mal usadas. Expliquei o contexto e o desenvolvimento do século I, e as escolas judaicas do século I e o que elas pensavam. E o consenso das escolas judaicas do século I e de todos os grupos era que o Messias davídico deveria ser um líder que libertasse Israel no sentido político, que deveria ter tirado o jugo de Roma. Esse era o consenso na época, fator histórico que Dante não citou. Não foi Deus quem disse judeus. Não são os seus pensamentos. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Deus mostrará o Messias de forma diferente do que esperamos, pois seus caminhos são diferentes dos nossos. Isso explica porque Jesus não correspondeu às expectativas dos judeus como Messias. Desculpe, esse é um argumento apologético, não histórico, e posso explicar como pode ser usado de outras formas. Se Dante me levasse para o lado histórico, eu iria com muito prazer para o lado histórico, mas se você vai para o lado apologético, meus caminhos não são os seus caminhos. É brincadeira, erramos esse tempo todo. Como acreditamos que o Messias viria de Davi e fosse humano? Talvez o Messias seja uma girafa e não saibamos, pois os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. É absurdo, vocês entendem. Nós temos uma régua para medir isso, que é: podemos usar o método historiográfico e ver o que as escolas judaicas daquela época pensavam. Podemos usar a exegese bíblica e, se usarmos a exegese de Dante, podemos chegar a uma infinidade de universos. Rick e Morty sobre este versículo, mas sabem o mais irônico disso? Em Isaías 55 diz: meus pensamentos não são os seus. Vejam o que está ao lado para vocês. Os israelitas sairão da Babilônia alegres e retornarão em paz à sua terra. O mundo inteiro louvará a Deus. Ou seja, uma visão escatológica de que toda a humanidade crê em Deus. Israelenses afirmam que retornarão em paz ao seu país. Vemos novamente o fator nacional e também a visão universal de um mundo perfeito.
É isso que Dante precisa observar, omitir para que se encaixe na sua narrativa. Parêntese. Também se fala sobre a techuvá, que garante perdão ao ser humano arrependido, não se for feito um sacrifício humano ou com sangue, nem mesmo com os sacrifícios do templo. Ishayahu 55 é posterior a Ishayahu 53? Sobre o que fala Ishayahu 54 Dante, sobre a libertação de Jerusalém, sobre a restauração de Jerusalém, novamente você precisa omitir o contexto nacionalista do que fala sobre Israel ter que ser restaurado no sentido político. Omitir tudo isso e cortar a citação pela metade para tentar transmitir uma mensagem inexistente. Como podem ver, e assistindo ao debate, Dante não domina o argumento histórico, recorrendo à exegese de um versículo isolado de Ishayahu 55. Na resposta dele, ele começa a falar sobre Mashiach ben Yosef. A figura do Messias Ben Yosef, que morre em guerra, é sempre político-militar. Por isso, Yaakov destaca que esse Messias Ben Yosef morre em combate e assim por diante. Ok, eu simplesmente peguei o ponto de que ele morre de novo. Dante, é a vez dele tirar, ele diz sim, mas é o Messias que morre. Então eu pego a ideia de que é o Messias que morre. Vamos omitir que é Mashiach ben Yosef. Ele é da tribo de Efraim. Então, onde é apontado no Novo Testamento o tema de que Jesus é efraimita, que luta em guerras e por isso é a razão pela qual morre em guerras tentando libertar Israel de Armilos? Armilos é Rômulo, como fundador de Roma. Ao lutar com Armilos, ele enfrenta Roma e é sua vez. Omitimos tudo isso ou não tiramos tudo isso? Existe a ideia de que um Messias morre. Então vemos como a mesma metodologia pega a fonte hebraica, seleciona cuidadosamente, corta todo o resto e apresenta ao público de forma apologética. Olha, é que aqui diz essa ideia, mas quando vem um rabino e explica o contexto, é que vou dizer algo que talvez doa um pouco. Essa é minha opinião. Se eu estivesse em uma religião onde os expositores da religião me mostram citações pela metade e meio que tiram ideias fora de contexto para tentar me vender uma ideia, eu sairia correndo dessa religião porque eu não aguento. Eu não aguentaria que mentissem na minha cara. E eu tenho um vídeo sobre esse tema, também sobre outro youtuber que faz vídeos desse tipo, que pega fontes. Deixo na descrição onde explico em mais detalhes o que isso implica. O fato de que mentem na cara das pessoas, e é isso que fazem com todas as fontes. Com Isaías 53 não, tá vendo? Diz que foi levado ao matadouro como cordeiro. E quanto ao livro de Isaías? Com tudo o que está escrito no livro de Isaías como um todo, o que fazemos quando em Isaías 53 diz que essa pessoa vai ter filhos? Vamos passar para a próxima fonte que o professor Dante Urbina utiliza, que agora vai recorrer à academia. Já vimos que ele distorceu as fontes rabínicas para transmitir uma mensagem que não existe nelas. Agora vamos passar para a academia e eu vou mostrar para vocês com as próprias fontes dele, Dante. Então, ele vai começar a falar sobre o Testamento dos 12 Patriarcas. Primeiro, é importante esclarecer que o Testamento dos 12 Patriarcas contém interpolações cristãs. Há alguns que acreditam que sim, pode ter uma raiz judaica, mas aparentemente possui interpolações cristãs. E aqui eu vou mostrar para vocês, sempre que vocês virem isso, eu coloco embaixo os autores, onde essa análise acadêmica foi publicada e a página para que vocês possam conferir o que eu vou dizer. A fonte dessa citação é o artigo Os Dois Messias de Arão e Israel, em K. Stendhal. Editor do livro Os Manuscritos e o Novo Testamento, editora Harper, Nova York, 1957, página 58. Vamos ver a própria fonte que Dante está nos dando, certo? Ele diz que há um Messias da realeza de Judá, que é um rei que pertence a Judá. Vemos que a fonte de Dante me dá razão. Vocês podem assistir ao debate quantas vezes quiserem. Eu falei isso logo no início. Que a palavra Messias pode ser usada para rei, é verdade, mas também para sacerdotes, e também, por exemplo, para ungidos. No plural, não toquem nos meus Messias. Isso está escrito nos Salmos. No debate, fui o único a abordar o contexto histórico e as escolas, além de discutir o pensamento da época. Foi o único a definir o que era Messias. Dante apenas afirmou: Jesus morreu e, como acredito que ressuscitou, ele é o Messias, mas não definiu Messias. Não disse quais são as características que deve ter. Isso eu fiz ali. Vocês percebem a diferença entre como Dante apresentava argumentos teológicos, exegéticos e apologéticos cuidadosamente e como eu expliquei, tanto de forma histórica, acadêmica e também bíblica, e também a partir do hebraico. Assistam ao debate, mas continuem acompanhando a fonte indicada por Dante.
O artigo nos diz literalmente que uma das crenças é que o Messias deve ser um rei político, um líder político. Eu disse isso uma e outra vez. Isso está na página 57, na página 60, que os conceitos dos dois Messias, um sacerdotal e um político. O Messias davídico como líder político, página 61, a diferença entre o cargo do sacerdote e o cargo político, que esse é o davídico, e também isso que está em azul. Eu disse isso no debate, que a reação do Messias davídico diante do que era o reino asmoneu, eles não eram da casa de Davi, e sim sacerdotes. Acho engraçado que Dante cite fontes do que falei no debate, reforçando meu argumento. Além disso, Dante está tirando o aspecto davídico de Jesus, porque se neste artigo se fala de uma distinção entre ambos os Messias e Jesus, ele cumpria essas características do sacerdotal. Ele destrói, como falei no debate, as genealogias em Mateus e Lucas que buscam ligar Jesus à linhagem davídica. Dante acaba de refutar o cristianismo. E o artigo continua dizendo nas páginas 63 e 64 que em nenhum lugar do Novo Testamento existe essa ideia de que se esperavam dois Messias que se cumpririam na pessoa de Jesus. Nem mesmo na Epístola aos Hebreus, onde tentam dizer que é da ordem de Melquisedeque. Então, vemos como Dante nos dá fontes que refutam o que ele mesmo queria dizer na página 64 da própria fonte que Dante de Urbina está nos dando. O autor conclui o texto dizendo algo que eu disse no debate, e é que a igreja, o que fizeram foi reunir, misturar a ideia do profeta, do sacerdote e do rei na pessoa de Jesus. Por exemplo, nos manuscritos do Mar Morto há 3 tipos de Messias. Na verdade, tem o sacerdote, o rei e o profeta. O que o cristianismo faz, e essa é como a inovação do cristianismo, fora dos judaísmos, é que eles reúnem essas 3 ideias em um só personagem. Por isso é uma diferença em relação aos judaísmos da época. Isso é um suicídio intelectual, porque Dante me deu razão e, novamente, vejam o debate. Essas coisas eu disse e Dante estava tentando negar. Ele está mostrando um artigo que só confirma o que digo. É um suicídio intelectual. Vamos para a próxima fonte de Dante, 4Q 491. É um papiro ou um rolo achado nas cavernas de Qumran? E o que Dante vai tentar nos dizer é que este não é um Messias nacionalista, político ou militar, e sim sacerdotal e espiritual. Lamento repetir que Dante é muito preparado em economia e é muito preparado na polêmica contra os protestantes. Ele não entende de judaísmo e segundo templo. Segundo Qumran, linhagem sacerdotal não vai à guerra. Vamos ler a fonte mencionada por Dante, 4Q 491. Vou mostrar na tela onde está e vocês leem. Aqui fala que vai para a guerra, aqui fala que vai para a guerra, aqui fala que todos eles vão para a guerra e fazem trombetas, e é uma guerra massiva. Aqui também, que combate com o exército, aqui inimigo, e cumprirão para exterminar. Aqui nem se fala, todas as nações ímpias serão destruídas. Sim, o papel é universal, nós judeus também dizemos que o papel do Messias é universal. Isaías diz isso literalmente no 2º capítulo. Dante diz que não é figura política e citou o 1QS 911. Essas são as regras da comunidade. O sacerdote realmente não tem poder político? Bem, de acordo com isso, ele tem poder administrativo, de acordo com isso, ele tem poder judicial no final das contas, e diz uma e outra vez que tem poder político. Porque naquela época não havia uma distinção entre o religioso e o político, também o cargo de sacerdote tinha a ver com a política. Algo que revela o desconhecimento de Dante sobre a literatura dos qumranitas. É essa afirmação de dizer que não é um Messias nacionalista, político ou militar, mas sim sacerdotal e espiritual, com uma visão de expiação, de redenção, de salvação que transcende as fronteiras nacionalistas de Israel e vai para todo o mundo. O que a aspiração universal dos qumranitas tem a ver com o fato político-militar? Aqui, novamente, abaixo deixo a citação e aqui está a fonte. Se quiserem, pausem o vídeo e leiam por conta própria. E justamente eles misturam na escatologia deles a ideia de guerra, de destruir seus adversários, e isso também com uma harmonia do mundo, de fazer com que este mundo seja como um Éden, depois de ter alcançado toda essa aspiração político-militar. A outra fonte sobre indícios violentos de dispersão dos que odeiam Sião, seguida de paz e salvação. Esses textos não são contraditórios em Qumran. Vamos para a próxima citação, um suicídio intelectual de outro nível. Dante cita Otto Betz, cujas palavras contradizem a afirmação de Israel Noll sobre a existência de um Messias sofredor antes de Jesus. E lembro a vocês que Dante, no debate, apresentou Israel Noll como uma de suas provas.
E eu disse, a hipótese de Israel Null é uma hipótese bastante rejeitada na academia, citar Israel Null, e vou deixar aqui na tela para vocês. São apenas algumas das críticas muito fortes que foram feitas a Null, e eu mencionei algumas. Ellen Schuller, 2002, Israel Null, faz reconstruções forçadas, especula, tem método fraco e pouca profundidade acadêmica. João Collins. Null faz identificações com poucos fundamentos e de forma intuitiva, sem discutir criticamente os textos. Ele tem problemas com textos-chave, como o texto da autoglorificação, que o Dante mencionou aqui. 4Q 491, Ronald Truxell, 2001, Brian Bird, 2000. Citar Israel Null como prova é estar perdido em relação a onde está a pesquisa acadêmica? Dante está décadas desatualizado sobre o tema. Essa hipótese é das menos aceitas. Tanto que o próprio Israel Null hoje em dia se retratou dessas afirmações. Não entendo como Dante defende algo que o próprio autor já não apoia e considera isso hipótese válida. Agora vamos para a próxima fonte. Ele vai mostrar o Dr. Reutemann pegando só um trecho fora de contexto, transmitindo uma mensagem diferente do que o Dr. Reutemann realmente disse no vídeo. E esse Adolfo Reutemann, esse grande acadêmico, é curador dos pergaminhos de Qumran, o homem sábio hebraico, é judeu e é uma eminência. Ok, olha o que esse gigante acadêmico vai dizer. Será que ele vai colocar Yaakov em apuros? Será que essa noção sobre o Messias tinha alguma outra alternativa? Em outras palavras, existia no judaísmo antigo uma ideia diferente sobre o Messias daquela que já estávamos falando, que é a do Messias davídico. A resposta, provavelmente surpreendente para vocês, é que sim, existia uma ideia alternativa. No mesmo vídeo, o Dr. Reutemann comenta sobre essa figura. Vai trazer paz mundial e espalhar o conhecimento de Deus por toda a terra. O Senhor levantará um novo sacerdote, a quem revelará suas palavras. Ele julgará com justiça. Na terra, por muitos dias, brilhará como o sol na terra, eliminará todas as trevas sob o céu e haverá paz em todo o mundo. Os céus se alegrarão em seus dias e a terra se regozijará. Ele repetirá tudo o que falei no debate. Agora mostra um trecho do canal Dati Edições, com entrevista do Dr. Reutemann sobre o Messias, onde ele diz o seguinte: Messias davídico a um sumo sacerdote ao Filho do Homem. E todos esses modelos, que eram modelos que existiam de maneira paralela e não excludentes na época do Segundo Templo, podem servir para definir a condição messiânica do Cristo, mas todos esses se reúnem nas Escrituras, combinando-as, articulando-as, como vemos no caso da Epístola aos Hebreus, para definir a condição messiânica do Cristo. Ou seja, o cristianismo misturou os paradigmas? Quem disse isso no debate? Como falei no debate, Dante trouxe um acadêmico que confirma o que apresentei. E mais, o Dr. Reutemann, nesse mesmo vídeo, diz que as fontes não podem corroborar a ressurreição. Apesar de as fontes não poderem nem corroborar, nem desaprovar a fé cristã no Cristo ressuscitado como o Messias, mas pelo menos o que faz é devolver Jesus à história. O Dr. Reutemann diz que os evangelistas precisaram ligar Jesus à linhagem davídica, pois esse era o paradigma da época. Jesus era visto como ligado ao tema davídico. É coincidência que, quando os seguidores de Jesus identificam Jesus como o Messias esperado pelas Escrituras, não é coincidência que tanto o Evangelho de Mateus quanto o Evangelho de Lucas comecem com a genealogia de Jesus, com o objetivo de provar que Jesus é descendente de Davi. Portanto, ele faz parte dessa linhagem davídica e, nesse sentido, é fiel, nesse caso, ao que foi anunciado pelas Escrituras. E nesse mesmo sentido, a profecia de Isaías sobre o Messias está intimamente relacionada com outra. Então, Dante Urbina está nos apresentando um acadêmico cuja opinião sobre o tema destrói tudo o que Dante está tentando dizer e reafirma o que eu dizia durante o debate. Se o Dr. Reutemann afirma que o Messias era davídico, vou mostrar o que ele escreve em seu livro e deixo a fonte abaixo. Mas o que ele escreve é que a ideia do Messias davídico era a restauração de Israel em sua própria terra. Havia também a ideia de ter um caráter utópico, presente no fim da época do Segundo Templo. Mais adiante, nesse mesmo livro, o Dr. Reutemann nos diz que a expectativa do Messias davídico era que ele deveria ser um guerreiro do sumo sacerdote. Era uma ideia escatológica que também se relacionava com a noção militar, como já mostrei nos textos de Qumran.
Curiosamente, mais adiante neste livro do Dr. Reutemann, aparece exatamente a crítica que faço à apologética usada por Dante Urbina. O Dr. Reutemann escreve isso porque Paulo foi quem moldou o cristianismo como conhecemos hoje. Ele não se interessa pelo Jesus da Igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias, e sim pelo da cruz. Como Dante dizia, o resto não importa. Requisitos como o de que o Messias deve trazer Israel de volta dos exílios, ou seja, contextualizá-lo, de que deve ser um líder político que deve libertar Israel e também trazer paz mundial. São coisas que eu disse que, se não houver conhecimento de Deus no mundo, então é um sinal de que o Messias ainda não chegou. Dante deve ignorar todos esses requisitos, pois para ele o argumento final é o que o Dr. Reutemann está escrevendo aqui. É o Jesus da cruz que para eles ressuscitou. E tudo isso, então, é justamente a crítica que você tem que tirar, tem que ignorar todos os fatores e se basear no show de luzes, assim que eu chamo. Porque para as pessoas com uma mentalidade muito menor, você precisa mostrar luzes. Assim como Nachmanides, Maimônides também escreve isso. Que para a geração de escravos que saiu do Egito, você tinha que mostrar as pragas. Como o mar se abre e o maná cai do céu, tudo isso ocorre porque eles tinham uma mentalidade de escravos, limitada. Por quê? Porque nós, gerações depois, a nossa, por exemplo, precisamos de um conhecimento mais amplo, e não desse show de luzes. Porque, para mim, a ressurreição, como eu disse, para um judeu ortodoxo, não é difícil pensar em uma ressurreição. Mas essa não é a prova. A prova é haver paz mundial, retorno dos exilados de Israel e reconstrução do templo. Esses fatores são o que Dr. Reutemann aponta, já que Paulo ignora o Jesus histórico, retirando-o do contexto. O importante é o show de luzes. Aqui, outras fontes mostram o Dr. Reutemann explicando essa ideia. Pode pausar para ler a próxima fonte. Dante quer saber se, ao falar de um Messias que faz expiação, como disse o Dr. Reutemann, ele está se referindo a um Messias que deve morrer na cruz, ou algo do tipo? Não, por favor. Se Dante fosse mais honesto intelectualmente, teria exibido o vídeo completo, que é expiatório, ou seja, mostra sacrifícios no templo para expiação. Então é isso a que ele se refere? Que é o sinal que temos, que se refere a um Messias sacerdotal, a um ungido sacerdotal, porque o sumo sacerdote era um ungido, como diz a Torá, repetindo o debate o que já havia mencionado antes. Não entendo por que preciso ser redundante, mas como Dante insiste nos mesmos pontos, preciso responder usando as fontes dele. Se fosse honesto intelectualmente, teria mostrado que não, como diz o Dr. Reutemann, esse Messias sacerdotal precisa ser crucificado para expiar, mas ele também faz expiação com sacrifícios. Sabemos que é um sacerdote. Essa é a equação. Agora, Dante, durante sua vídeo-reação em sequências que duram 3 horas, diz e afirma que eu supostamente disse que... Notem que já queria vender durante o debate. A crença de que, ao chegar o Messias, tudo se resolverá automaticamente, todos o reconhecerão e haverá paz e amor. Não, eu não disse isso e isso não está nos nossos textos. Na verdade, há uma música que nós judeus cantamos todos os sábados à tarde no Shabat que diz... É um Midrash. Quando o Messias chega, ele fica no telhado do templo, pois o reconstrói. E ele diz a Israel, Israel, chegou a hora da redenção. E o que o povo responde? O povo diz, não, ainda não é a redenção, eles dizem. O Messias ainda não veio porque não trouxe os exilados. Então, o que significa que ele deve cumprir tudo? Não basta que ele traga a palavra. Esse Midrash pode ser interpretado como se o povo de Israel estivesse rejeitando o Messias? Sim, muitos textos afirmam que, se o Messias não cumprir todas as características, não é o Messias. O mesmo vale para Barco. Alguns viam nele um possível Messias, enquanto outros criticavam certos aspectos. Isso sempre ocorreu até ele cumprir todos os requisitos. Ele não é o Messias, pois uma das características é haver paz mundial após a era do Messias, ou seja, quando ele chega. Não sei se Dante leu toda a Bíblia. Há guerras durante o Messias, como Gog e Magog, e tudo isso, ou seja, é muito mais complexo do que Dante está tentando apresentar, mas claro, quando cumprir as expectativas e cumprir toda essa lista de requisitos. Todos vão reconhecer que o Messias chegou, porque já chegamos a essa época, que o Messias é agora indiscutível, e essa é a razão pela qual sabemos que o Messias chegou. E bom, Dante continua reagindo, aqueles últimos suspiros antes de se afogar por causa do que aconteceu no debate, e Dante me dá razão explicitamente. Mostra um trecho meu de um fragmento de um vídeo onde eu falo do Messias, que ele explica. Se percebermos as implicações das palavras de Yaakov,
é que não diria a própria origem, mas sim a generalização e exacerbação da ideia de que o Messias tem que ser necessariamente político, militar, nacionalista. Na expectativa dos judaísmos do século I, em grande parte, isso tem uma explicação pelos fatores políticos que o povo judeu viveu no século II a.C., assim com a questão dos asmoneus e a ocupação romana no século I a.C. É importante considerar o contexto histórico. Foi o que fiz durante toda a primeira parte e ao longo do debate. Se você não leva em conta o contexto histórico, não vai entender todas essas fontes que você mesmo está apresentando. Dante apresentou o testamento dos 12 patriarcas de Qumran. Como você pretende entender que o testamento dos 12 patriarcas fala que vai haver uma paz mundial? E tudo isso, como você vai querer entender o que está sendo dito? Qumran, sobre a guerra contra os Quitim. Os Quitim, ao que parece, se referem a Roma, ou seja, os Qumranitas diziam que era preciso lutar contra os Quitim, ou seja, Roma. Finalmente, Dante, ao que parece, entendeu. E ele me dá a razão de que, se você quer entender a ideia de Messias, por que essas fontes são assim? Sobre a expectativa e o desenvolvimento da ideia. É preciso contextualizá-la historicamente e explicar como chegamos até aqui. É que Dante, literalmente, faz hermenêutica, ou seja, faz teologia com fontes acadêmicas, tipo, pega Pindias Lápide. Sei que ele diz Pindias Lápide, mas Pindias Lápide para Yeheskel Kaufmann dizendo que não é daqui, como Yeheskel Kaufmann disse isso, e Gesabermes disse meia frase. Daí houve ressurreição. Os fatos mínimos, por favor, sim. Convido vocês a irem a uma universidade e mostrarem essas fontes. Se disserem que vão sustentar a ressurreição com essas ideias, vão rir da sua cara, sério mesmo? Não falei brincando, apesar de ser engraçado, mas a academia não funciona assim. Então, a situação é muito desconfortável para Dante porque ele tem que fazer malabarismos. De um lado, fontes acadêmicas, do outro, rabínicas, com ideias opostas. E ele tenta extrair algo disso. Teologia, isso é apologética, porque na apologética você precisa montar todo esse quebra-cabeça, cortar peças que não se encaixam e criar um amontoado de conceitos que não. Isso é insustentável. Era o que Dante dizia no debate e eu, na minha posição. Com o tempo cronometrado, eu tinha que tentar explicar. Como não? Coisas tiradas de contexto, descontextualizando as nossas. No fim, Dante concordou comigo sobre contextualizar a ideia do Messias. Vamos agora para a próxima fonte que Dante Urbina tentará usar novamente, desta vez da literatura rabínica. Ele vai selecionar, esconder o que não lhe convém e apresentar uma ideia confusa sobre o assunto. E eu posso apostar que Dante Urbina nunca leu toda essa fonte. Ele tenta mostrar que o Messias deve ser rejeitado, como eu disse, pelos judeus. Nós cantamos todos os sábados a música de Anavim, Migias, Imã, Geulatrem e Menatem Mami, que é um midrash onde, literalmente, o povo de Israel está protestando ao Messias dizendo que não. Ainda não. Então, não é uma ideia tão estranha. E Dante acredita que é como uma revolução muito grande, mas de qualquer forma, essa fonte, o que Dante diz também está muito perdido. A obra Nistagot, atribuída a Rabi Shimon Bar Yochai na literatura rabínica, na verdade é uma pseudografia escrita bem depois e não por ele. Não é do século II, mas vamos ver o que diz. Shimon Bar Yochai, rabino do século II. Em sua obra, Nistagot, ele diz o seguinte: o Messias da linhagem de Efraim morrerá, e Israel lamentará por ele, e Deus revelará o Messias da linhagem de Davi. Mas Israel vai querer... segurem-se na cadeira, olhem o que ele vai dizer. Mas Israel vai querer apedrejá-lo e dirão: você mente, pois o Messias já foi morto e nada pode ser feito, nenhum outro surgirá. Eles o desprezarão, como diz a Escritura, desprezado e abandonado pelos homens. Citação impressionante do rabino do século II. Vou ler para vocês o que diz a fonte completa. Então o Messias, filho de Efraim, morrerá ali? Isso já basta para refutar o cristianismo, porque aqui não se está falando do Messias davídico, mas sim da tribo de Efraim, e até onde eu entendo, Jesus não é da tribo de Efraim. Israel chorará, então Hashem revelará o Messias, filho de David, separando as figuras. Mas Israel vai querer apedrejá-lo, dizendo: você mentiu, pois o Messias já foi morto e não haverá outro Messias que se levante. Esse é um argumento cristão, se vocês pensarem bem. Quem são os que dizem que o Messias já chegou? Os cristãos. Quem afirma que quem se autodenomina Messias é um anticristo? Os cristãos. O Novo Testamento diz: se alguém vier em meu nome dizendo ser o Messias, é um anticristo.
Isso, literalmente, são palavras do que diz a narrativa cristã. Então, Jesus Cristo há. E aqui diz a Israel, cujos frutos vocês foram condenados. Shem Lezel. O Claritia disse ressurreição prometida, pés. Não vão trazer Salmão lá, certo? Guia está escrito, é o idioma domínio e soprará contra Armilos. Isso é uma referência a Roma? Se o dom, não necessariamente o Império Romano, mas é o dom. E ele o matará, como está dito, com o sopro dos seus lábios, matar o perverso que continua dizendo. Assim, ele assobiará e reunirá todo Israel, e os fará subir a Jerusalém, como está dito, ele assobiará e eu os reunirei. E descerá fogo do céu e consumirá Jerusalém até 3 côvados de profundidade, purificando-a dos estrangeiros incircuncisos e impuros que havia nela. Jerusalém descerá dos céus, construída e aperfeiçoada, com 72 pérolas brilhando de uma extremidade do mundo à outra, e todas as nações caminharão em direção ao resplendor, como está dito, e as nações andarão na tua luz adiante. Coube a ele tirar a conclusão, e é que o fator político de Israel, voltar dos exílios, de Jerusalém ser libertada, de Jerusalém ser, em termos de semitas, purificada dos incircisos, e que no final, as nações adiante. Cabe a ele falar de uma ideia que todos os judeus conhecemos, pois cantamos todo o Shabat. Ele que faça, vejam. Quero dizer que, se quiserem saber o que dizem as fontes judaicas, perguntem a um judeu, de preferência um rabino que tenha lido a fonte. Duvido que Dante tenha lido e, se leu, é intelectualmente desonesto. Por omitir a parte nacional do Midrash, na conclusão da reunião dos exílios, que é isso que implica o Messias davídico, essa é justamente a libertação nacional? Aqui, há 2 opções sobre o que Dante Urbina faz ao apresentar uma ideia escolhida a dedo, fora de contexto, tirando a mensagem que eu estava tentando explicar no debate. Para que vocês não sejam enganados, aqui há 2 opções. A primeira opção é que Dante Urbina não citou a fonte nem a conhece, só viu em fórum. Como disse, são reciclados de missionários. Achou a ideia, mas desconhece o contexto. E isso é desonestidade intelectual, porque ele está citando uma fonte que ele não conhece, que fala sério e não confirmou o que realmente diz. Aí, a segunda opção é que ele se leu a fonte, de alguma forma ela encontrou e procurou, e pesquisou e tudo, e investigou, e está tentando distorcer a ideia, porque como ele sabe o que está escrito, ele precisa tirar do contexto e apresentar para vocês uma ideia que não está ali. Isso é pior, pois é desonestidade intelectual com malícia. Então, de qualquer forma, é indefensável o que Dante está fazendo com essa fonte, de qualquer forma, nessa fonte. O Messias davídico não morre nem é crucificado. Seu objetivo é nacional. Agora quero passar. Dante, a próxima fonte, usará o Salmo 118 para citar o Messias. Dante, você não tinha dito que... E me matam, mãe, o quê? Dante vai tentar dizer que Rashi explica que o Salmo 118... Aplicar o texto do Salmo 118, 22 ao Messias como alguém desprezado ou rejeitado. Ele faz isso, Rashi. Vou mostrar o que diz Rashi e também o contexto, para que não sejam mais enganados. Versículo 17. Quem diz, não morrerei? Eu, congregação de Israel, não morrerei. O Salmo 118 representa a congregação de Israel. Próximo versículo. Hashem castigou Israel no exílio, onde minhas iniquidades foram expiadas. Versículo 19. Abre-me as portas da justiça. Quais são essas portas? É a porta de Hashem, a porta do templo. O quê? O templo já foi reconstruído, o 3º templo depois do exílio, não, que pertence a Hashem. Os justos entrarão por ela e eu te agradecerei por teres me respondido desde o exílio. Agora sim, o versículo Dante está tentando utilizar a pedra que os construtores rejeitaram. Um povo que foi humilde entre as nações se refere ao povo de Israel. Eu não sei como Dante Urbina tem a ousadia de dizer ao seu público algo que não está ali. Eu suspeito que talvez por isso ele me dizia... É uma questão de cavalheiros. Você não vai colocar citações na frente, em cima do vídeo? Ok, eu não coloquei, e talvez eu ache. E suspeito que a razão de não colocar as fontes é porque as fontes as refutam. Pelo visto, ele realmente sabe disso. E como sabe que as fontes o refutam, então para ele é muito arriscado se expor diante do seu público.
Vamos ver Miqueias 5, pois Dante diz que Em seu comentário de Miqueias 5:2. no Salmo 118 a pedra se refere ao Messias, certo? Ele diz que mostrará Miqueias 5 para expor como Dante Urbina tira textos do contexto. Belém Efrata, a quem se refere? Que é de lá que vem Davi, porque está dito, ou seja, quando se refere a Miqueias, capítulo 5, fala do rei Davi. Você deve ser mãe de outra família de Judá, pois Belém Efrata era uma vila pequena, e o Messias, filho de Davi, veio de lá, como está escrito. A pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular, mostrando que o que era pequeno tornou-se importante. Refere-se ao coletivo de Israel novamente. Dante nos ajudou a refutar. Miqueias 5, como usam isso para dizer que fala do Messias? E a propósito, compartilho na descrição um vídeo onde também vi outro desses missionários tentando usar fontes judaicas para explicar que Miqueias 5 fala do Messias. Tem um vídeo em que respondo e falo de coração para vocês. Como me incomoda que eles, esses apologistas e tudo mais, usem as fontes judaicas totalmente distorcidas para passar uma mensagem que não está ali. Ou seja, se vocês querem justificar sua narrativa tendo fé ou com os pais da igreja, tudo bem, façam isso. Mas usar as fontes judaicas de forma tão, digamos, desonesta, acho que isso já é falta de respeito. Agora vamos para a próxima fonte que Dante Urbina usará, voltando à academia para citar Michael Kogan. Se encararmos a seita nazarena, depois cristianismo, como um dos judaísmos do primeiro século, como poderíamos ver diferente? Vou interromper a citação aqui. Ah, Dante, por que parou a citação aqui? Será que o restante não te interessava, como ocorreu nas outras citações que tentou usar? De qualquer forma, Dante não entendeu Michael Kogan. Ele só apresenta uma hipótese. Se considerarmos os nazarenos que depois se tornaram cristãos, se considerarmos os nazarenos uma seita judaica do século I, então, ok. E se não os considerarmos assim? Ou seja, Michael Kogan não está te dizendo algo absoluto. Ele está te apresentando uma hipótese, que se os considerássemos aconteceria tal hipótese. E se não, não? Mesmo considerando os nazarenos só mais um grupo judeu, ainda assim é um grupo novo. A definição messiânica deles é inovadora. Ela é diferente do que o coletivo judeu, como eu expliquei no debate, e expliquei sobre os saduceus, expliquei sobre os fariseus, expliquei sobre os zelotes, expliquei sobre os cumranitas, também com as declarações dos essênios. Eu expliquei para vocês os judaísmos helenistas, expliquei o que se dizia naquela época. Mas mesmo se pensarmos que esse é só mais um grupo judeu, então ele é inovador e é diferente. Por isso digo que a expectativa do cristianismo é diferente, é uma definição nova que criaram. É curioso porque Dante começa a explicar por que o cristianismo é algo totalmente diferente, e ele mesmo afirma isso. Temos que concluir que esse grupo de judeus tinha tanto direito quanto qualquer outro de desenvolver sua própria e única concepção do Messias. E era única como todas as demais, mas apenas no sentido de que combinava de maneira diferente os elementos da especulação messiânica judaica que vinham circulando há séculos. Ou seja, Dante me dá razão, tem o sacerdote, o rei, o profeta, o que o cristianismo faz. E essa é como a inovação do cristianismo fora dos judaísmos. Eles unem essas três ideias em um personagem diferenciando-se dos judaísmos da época. Não sei se dá para explicar ao público, não sei se alguém aplaudiu o Dante durante o debate. Dante ganhou o debate. Uma salva de palmas, Dante, você ganhou o debate. Vamos lá, por favor. Esse é o nível, de verdade, já falei antes, eu fiquei muito decepcionado com o nível, ou seja, quando me convidaram para o debate, eu cheguei com toda essa expectativa. Ah, Dante Urbina venceu todos com quem debateu, ele é tipo uma eminência e eu, uau, que legal, que interessante. Embora esse tema me pareça pouco urgente, vamos debater essa semana e resolver isso rápido. E quando eu chego? Esse é meu nível, literalmente, são os mesmos argumentos que o apologista Carlos Blanco usou comigo, das mesmas fontes. Esse é o nível. Ou seja, Dante Urbina é preparado tanto em economia quanto em apologética contra protestantes. Com todo respeito, como dizemos em hebraico, mas esse é o nível. E bom, já estamos chegando ao final deste vídeo, tentando responder ao Dante e mostrando para vocês como simplesmente estão mostrando coisas que não são. O que ele tenta continuar martelando é o tema da ressurreição. Ufa, acho que já expliquei isso bastante no vídeo, não quero continuar sendo redundante. A ressurreição não é uma prova. Então ele apresenta um cenário hipotético.
Se Yaakov vivesse no século I e dissesse tudo isso de não, o Messias deve ser político, militar e nacionalista. E imaginemos que Yaakov vivesse no século I, surge um judeu que se proclama Messias e o matam, mas sabem o que acontece? O que esse judeu faz? Ele ressuscita. Diante da ressurreição desse judeu, Yaakov não deveria se perguntar: olha, talvez minha expectativa estivesse errada, porque esse judeu que se proclamou um líder messiânico, morreu e ressuscitou, tinha uma visão sobre o Messias diferente da minha concepção. O que é que eu faria? Eu vou à Torá, abro o pergaminho da Torá e procuro o que Deus diz em Deuteronômio capítulo 13. Se houver um profeta que te faz sinais e milagres e faz isso, mas a mensagem dele não condiz com a de Hashem na Torá. Por exemplo, Yeshayahu, que é a palavra de Deus através do profeta Yeshayahu. Se não se encaixa com isso, com a expectativa dos profetas ao longo da história, então é um falso profeta. Mesmo que faça um show de mágica, mesmo que faça um show de luzes, mesmo que faça o espetáculo de ressuscitar, mesmo que se eleve ao céu e, sei lá, volte líquidos em outros líquidos, é irrelevante, porque a Torá mesma já nos disse isso, já nos disse. Vão haver pessoas ao longo da história que vão fazer shows de luzes, e vocês, diz Deus em Deuteronômio 13, para reconhecer o falso profeta, não caiam nos shows de luzes. Já Hashem nos advertiu sobre isso, então se uma pessoa ressuscitou, um aplauso, o método que temos no judaísmo vai muito além disso. Porque alguém viu um milagre e alguém viu na hóstia, viu, não sei, ou a figura de Jesus ou da Virgem chorando sangue, um aplauso. Se ainda há guerras no mundo, Israel, ainda, se os exílios, essas são as coisas para medir. Se ainda não há luz para as nações, como dizemos, se ainda não há tudo isso. Se a escatologia do fim dos tempos, então o Messias ainda não chegou na visão judaica. Isso precisa ser entendido. Acho que vou dar outra fonte para vocês, pois é engraçado. Como Dante, apresente fontes que refutem o que ele falou e confirmem meu argumento no debate. E o historiador judeu Eli Rifkin, professor do Ibris Union College, que no artigo O Significado do Messias na Conversa Judaica, em M.E. Tannenbaum, M.R. Wilson e J.A. Wooden, Editores Evangélicos e Judeus em Conversa. Editora Baker, Grand Rapids, 1978. Judeus ser acadêmico japonês e a pesquisa é igual. Isso foi afirmado por um acadêmico. Mostro a mesma fonte citada por Dante Urbina. Se quiserem, pausem e leiam ou busquem vocês mesmos. Páginas 61 e 62. As pessoas esperavam que o reino fosse terreno e restaurado. Páginas de 62 e 63. Também que as pessoas estavam predispostas à ideia da ressurreição porque era um ensinamento farisaico. Isso é o que Dante não entendeu. O que eu expliquei literalmente por quase 5 minutos. No debate, não precisa refutar a ressurreição, pois isso é irrelevante para os fariseus. Isso era uma ideia deles e que eles pegaram e se basearam em conceitos da ressurreição, como os fariseus viam. Isso é engraçado, porque o parágrafo que ele leu confirma meu ponto, como eu disse. Ellis Rifkin diz que o Messias do cristianismo não era como os Messias que Israel havia antecipado, mas sim uma nova ideia. E, a propósito, esse artigo é uma versão suavizada do que escreveu Ellis Rifkin. Ellis Rifkin, como é um livro que é como um diálogo entre judeus e cristãos. Ele usa uma linguagem mais simples, mas vou mostrar para vocês a versão anterior desse artigo, que Ellis Rifkin havia escrito com uma linguagem um pouco mais, digamos, direta, que não é tão branda, para cristãos. Artigo de 1971, na página 401, por exemplo, basicamente afirma que o cristianismo é de Paulo, não de quem conheceu Jesus. O que me parece que foi muito desconfortável para Dante Urbina ao longo desse debate é que ele não conseguiu abordar, nem sequer se aproximar de 2 dos pontos principais que eu mencionei no debate. A questão histórica. Contextualizar e explicar que o consenso era que o Messias davídico libertaria Israel no âmbito nacional. E vimos citações que Dante Urbina nos deu em toda a sua resposta de 3 horas que corroboram esse ponto que estou dizendo. A segunda coisa que ele não abordou, e foi a primeira que eu fiz, porque me parece lógico, é definir o que é Messias, o que significa, o que faz, qual é o seu papel. Se você não explica isso e vem explicar outras ideias que não estão ali, então você está simplesmente inventando um novo conceito. Já que Dante Urbina citou Alice Rifkin,
Continuarei lendo Alice Rifkin neste capítulo e traduzir isso para vocês. O acadêmico começa seu artigo, não o acadêmico morno em diálogo judaico-cristão, mas o acadêmico de 1971. Ele diz em quarto lugar, como se numerasse pontos, para que Jesus e suas afirmações sejam compreendidos. É essencial que saibamos o que era o judaísmo em sua época, o que tinha sido anteriormente e como o Antigo Testamento passou a ser utilizado como fonte divina para os problemas contemporâneos. Foi o que eu fiz, contextualizar como a ideia se desenvolve e o que Dante evitou. E disse que não deveríamos abordar a Bíblia por causa de detalhes periféricos. E mesmo assim ele fez isso. E mesmo assim eu respondi. Em quinto lugar, antes da época de Jesus, nenhuma afirmação messiânica havia sobrevivido à morte do futuro Messias, ou seja, ninguém esperava que ele fosse morto. Então, obrigado, Dante Urbina, por nos dar um artigo, uma fonte que refuta tudo o que você está dizendo, já por um período de não sei quantas horas. Em sexto lugar, a crença de que Jesus era o Cristo ressuscitado provou ser uma das crenças mais enfáticas, crenças mais poderosas da história da humanidade. Ou seja, Rifkin não nos diz aqui. Como acadêmica, ela não vai te dizer que a ressurreição é um fato, porque a academia não fala sobre isso. A biologia, em nível celular, não afirma que alguém é morto por Roma e depois ressuscita. Por favor, sejam realistas. Rifkin está te dizendo que é uma crença que se mantém até hoje. E daí? Para mim, de verdade, não importa se acreditam que ele ressuscitou ou não. Não me importa se acham que judeus não são proselitistas e não querem convencer ninguém. O que me incomoda é tentarem impor essas ideias usando nossas fontes e distorcendo uma mensagem que nós, judeus, não temos. Isso realmente incomoda. E bom, até aqui eu posso ficar mostrando mais e mais fontes, também dentro do que diz Dante. Convido vocês a buscarem por si mesmos, não caiam em conversa fiada. Esse é o lema da página. Procurem vocês mesmos as fontes. Se vocês consideram que o que eu disse não está correto, ou querem tentar justificar Dante porque vocês são cristãos, católicos, então tudo bem. Procurem essas fontes vocês mesmos. Fico feliz por isso, não é assim vocês veem. Mas isso me dói. Como há pessoas que têm isso, não quero dizer algo negativo. Sim, reafirmo meu respeito pelo professor Dante Urbina. Como já dissemos, este é um diálogo de ideias. Mas essa desonestidade intelectual de pegar fontes pela metade, com trechos tirados do contexto, de fingir que não entende os métodos, de mal ter lido as fontes. Isso é o que, como eu disse, se eu estivesse em uma religião e fizessem isso comigo. Eu saio correndo porque estão mentindo na minha cara e vou embora com aquele, com o outro. Aquele que está do outro lado do mundo, em Israel, que está mostrando as fontes, que está com paciência. Esse assunto, vocês sabem, já falei, para mim não é urgente e por isso eu não queria voltar a abrir a caixa. Mas aqui vou dizer mais uma coisa para vocês. Esta é a parte 1 da resposta à resposta de Dante. Porque Dante, como eu disse, é o Patalias de Afogado, tentando fazer uma resposta a um debate. Bom, então eu respondo a resposta e vou fazer a parte 2. Vou mostrar as fontes que Dante Urbino usou no debate, cada uma das fontes, e vocês vão julgar se isso é honestidade intelectual. Vocês já viram o método dele? Pinças é dizer algo que não está ali. Vamos ver se o que ele mostrou no debate realmente diz isso. As fontes, ou ele simplesmente começou a jogar um monte de fontes esperando que a outra parte tivesse que responder? A toda essa montanha de falácias, descontextualizações e deturpações. E se alguém não conseguia responder a alguma coisa, saímos vitoriosos do debate. Então, eu também não vou mostrar algumas respostas para vocês, porque se Dante quis abrir o tema com muito prazer, com tapete vermelho, mostraremos cada fonte a seguir. Um abraço para vocês. Tudo de melhor. Não tratem esse assunto de forma tão radical ou estranha. Eu disse para vocês, eu estou muito tranquilo com esse assunto, justamente porque é a mesma polêmica de 2000 anos atrás. Se mentissem na minha cara, como falei, eu sairia correndo. Agora mando um abraço para vocês.